escolinha dominical. Jesus tem muitas coisas boas para te ensinar. A escola dominical é onde aprendo a palavra do Senhor. Palavra essa que dissipa o mal, quebrando os laços do vil tentador. Nessa escola Deus fala contigo, trazendo a luz para os caminhos seus. Nessa escola temos um amigo, amigo este que por nós morreu. Venha agora, participe, amiguinho, dessa escola que não tem igual. Estou falando de uma escola linda, é a nossa escola dominical. Estou falando de uma escola linda, é a nossa escola dominical. Eu vou! Pode ir agora! Deixa eu pegar a Bíblia! Me espera! Vamos! Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar neste vídeo. Vamos começar a primeira lição nossa. Eu queria deixar aqui para os irmãos que esta lição é a primeira lição do primeiro trimestre. Diz assim, o título da lição: O Evangelho do Reino. Os irmãos vão observar que nas lições antigas eles não colocavam objetivo, eles colocavam alvo. Então eu vou deixar disponibilizado para os irmãos acompanhar no próprio vídeo e os irmãos vão lendo comigo. Tá? Diz assim: apresentar a construção clara e compreensível do completo Evangelho de São Mateus. Manter a propensão e o caráter messiânico do Evangelho. Observar a relação existente entre o ministério de ensinar e o ministério da graça. O desenvolvimento da fé em Jesus como Filho de Deus e indicar o caminho completo do viver cristão. As leituras diárias: segunda-feira, o Verbo se fez carne, em João 1:14. Terça-feira, a Virgem Mãe, Mateus 1:18-25. Na quarta-feira, Jesus nasce em Belém, Mateus 2:1-12. Na quinta-feira, a fuga para o Egito, em Mateus capítulo 2, verso 13-18. Na sexta-feira, Jesus em Nazaré, Mateus capítulo 2, verso 19-23. Sábado, Jesus no templo, Lucas capítulo 2, verso 41-52. E domingo, um filho prometido, Isaías 9, 2 e 7. A leitura bíblica diz assim: nascimento e infância de Jesus. Mateus, capítulo 2, 1 e 12. E este texto bíblico é para ser lido na classe. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judeia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Verso 7 diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, foram-se.
E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, por outro caminho. Glória a Deus. Amém. Texto áureo diz assim: E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1 e 29. O que temos nessa lição, irmãos? O Messias é procurado pelos gentios, que conhecem as profecias e os seus sinais, no versículos 1 e 2. O nascimento do Messias é ignorado pelos representantes legais do povo de Israel, versos 3 e 4. O lugar é encontrado no livro do profeta Miqueias. Dou a referência a Miqueias, capítulo de número 5, verso 2. Aqui no texto da lição que nós lemos nos versículos 5 e 6. Um inquiridor fingido, nos versículos 7 e 8. Os magos encontraram e adoraram o Messias, recém-nascido, versos 9 a 11. Deus desfaz a cilada de Herodes, versículo 12. O nascimento de Jesus em Belém estava de acordo com as profecias messiânicas de Miqueias. Todos os judeus que conheciam essas escrituras sagradas podiam saber onde havia de ter lugar este evento. E ainda mais podiam calcular mais ou menos o tempo do seu aparecimento, pela profecia de Daniel, no capítulo 9, verso 24. A vinda de Cristo foi em tudo para confirmar as Escrituras. Na nossa lição de hoje, encontramos os gentios à procura do Messias. Eram esses magos, os sábios do Oriente, que estudavam os astros e, pelo movimento dos mesmos, prediziam as coisas futuras. Provavelmente havia chegado ao seu conhecimento a profecia de Balaão, e talvez a de Daniel, no capítulo 9, o verso 24. Então, irmãos, o número de magos que vieram adorar, se eles eram reis ou ainda representavam três grandes famílias pós-diluvianas, o próprio escritor está dizendo que as escrituras sagradas não revelam que eles eram reis de grandes famílias, que eles não eram de grandes famílias. O escritor diz assim: o número de magos que vieram adorar, se eles eram reis ou ainda se representavam três grandes famílias pós-diluvianas, tudo isso é simplesmente uma tradição. Igualmente dizer que eles acharam o menino num presépio. Não tem fundamento, pois as escrituras dizem entrando na casa, em Mateus 2,11. Outra coisa que merece a nossa atenção, e eu gostaria que os irmãos dessem aí o seu parecer quanto a isso, era que na época em que se deu essa visita, o Evangelho de Lucas, do capítulo 2, o verso 39, lemos que depois de cumprirem as ordenanças da circuncisão e purificação, eles voltaram a Nazaré. Ou seja, depois que eles circuncidaram Jesus e o purificaram, bem que aí é que está. Jesus não precisava ser purificado, porque ele não veio do pecado. Jesus, ele já veio pelo Espírito Santo, né? Então, é por isso que merece a nossa atenção. Eu quero que os irmãos digam para mim o que os irmãos acham desse ponto em que o escritor está colocando para nós. Lemos que depois de se cumprirem as ordenanças da circuncisão e purificação, eles voltaram a Nazaré.
não seguiram logo para o Egito. Aí o escritor deve ter sido em uma outra ocasião que eles estiveram em Belém, que houve a coincidência da visita dos magos, pois José e Maria subiam anualmente a Jerusalém para assistir à festa da Páscoa. Ou seja, o que o escritor está dizendo aqui? Jesus nasceu em um determinado tempo, quando passou um período de tempo, depois de um ano, eles voltaram para Jerusalém novamente, para Belém, aonde eles iam todos os anos. E foi ali que os magos, encontraram Jesus. Foi ali que a estrela direcionou os três reis para encontrar com Jesus. O que eu estou entendendo é que os reis não foram ao nascimento de Jesus, como nós costumamos interpretar, que Jesus nasceu e quando os reis chegaram, encontraram Jesus numa estrebaria, envolto a panos. Não, a Bíblia diz que os reis entraram na casa, né? E aí encontraram Jesus. E ali o adoraram. E ofereceram mirra, incenso e ouro. Né? Então, é provável que os magos tenham visitado o Messias um ano após o seu nascimento. É o que ele está dizendo aqui, ó. Pois Herodes, querendo matar o menino, inquiriu aos magos sobre a data das aparições dos sinais. E pelo cálculo feito, mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade. Ou seja, os magos deram parecer para o rei Herodes, e é por isso que eles não sabiam, porque se eles soubessem que o menino era recém-nascido, eles tinham tomado todas as crianças recém-nascidas e já tinham eliminado. Mas como eles não sabiam a idade da criança, então entende-se que Herodes faz assim, então de 0 a 3 anos elimina todo mundo e pronto, acabou. Aí não vai ter problema lá na frente, pelo medo de Herodes de perder o seu reinado. Escreve aí, irmãos, o que os irmãos estão achando disso aqui. Infelizmente eu não tenho como expandir mais o vídeo, porque o meu tempo para os vídeos que eu posso fazer aqui e colocar na net é de 15 minutos. Então fica difícil da gente ler e ter que também interpretar alguma coisa. Mas eu queria a opinião dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe. Irmão, se você gostou deste vídeo, inscreva-se, deixa seu like. Se você deixar aquele joinha, vai me ajudar neste trabalho. Então compartilhe também com os irmãos na igreja e, se puder, irmãos, nos ajude com uma oferta. Eu vou deixar o nosso Pix aí na tela para que os irmãos nos ajudem, tá bem? Vou deixar também na descrição e os irmãos que puderem nos ajudar, a gente agradece. É um trabalho difícil, eu mesmo não sei nem por onde começar, mas eu acredito que Deus está conosco. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.